Prepare-se para uma jornada incrível. Hoje, vamos desvendar um mistério que talvez já tenha batido à sua porta. Aqueles desejos intensos que surgem do nada como um raio em céu azul. O que será que eles querem nos dizer? Fique por aqui e mergulhe conosco nas profundezas da mente humana. E antes de começarmos, já se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos nesse oceano de autoconhecimento. Já parou para pensar naqueles momentos em que um desejo voraz te pega de surpresa? Não é algo que veio de um flerte ou de uma imagem tentadora, nem sequer de uma lembrança quente que te assombrou. É como se do nada uma chama acendesse lá no fundo, brotando de um cantinho esquecido da sua essência. Essa sensação, embora palpável e quase carnal, vai além da pele. Ela tem um quê de mistério, um toque de poesia, um peso na alma que te faz questionar. De onde diabos veio essa vontade sem motivo? Será que é só um capricho, uma ponta de carência, ou um bicho solto do instinto? Carl Jung, um verdadeiro mestre na arte de decifrar os enigmas da mente, tinha um palpite certeiro sobre isso. Para ele, tudo o que sentimos, especialmente quando não faz sentido algum, carrega um tesouro escondido, um significado que dança nas sombras. Não é apenas um impulso selvagem, é uma conversa, a maneira como a parte mais profunda de nós, o inconsciente, tenta trocar figurinhas com a nossa mente mais acordada. E pasme, o desejo pode ser uma dessas vozes e das mais gritantes. Então, quem sabe seu desejo não é para ser domado, mas para ser ouvido, desvendado. Talvez ele seja um mensageiro alado, trazendo segredos do seu próprio ser. Imagina só. Você está na sua, tocando a vida, mergulhado em tarefas e, de repente, sem aviso, um clique acontece lá dentro. Um calor sobe, uma vontade te arrasta, um impulso magnético te domina. O mais engraçado é que ele não combina nem um pouco com o cenário, não tem um gatilho visível. E mesmo assim, toma conta de cada fibra, de cada pensamento. Quem nunca acordou de um sono tranquilo, sem ter sonhado com a musa, sem ter visto nada que acendesse o pavio e sentiu aquele fogo que parece vir do nada? Ou quem diria, se pegou pensando naquela pessoa que, na ponta do lápis, não tem absolutamente nada a ver com você, com seus ideais, com seus planos. E ainda assim, algo misterioso se agita, como se tivesse vida própria, um pequeno motor ronronando ali. A gente, claro, tenta dar um nó na situação, buscar uma razão que faça sentido. Deve ser só carência, é os hormônios fazendo a festa, coisa da minha cabeça. E sim, essas desculpas até colam um pouco. Afinal, somos feitos de carne, osso e um punhado de química que faz a festa o tempo todo. Mas será que é só isso? Jung nos chama para um mergulho mais fundo, para espiar por trás da cortina. Ele dizia que existe uma parte da nossa mente que é como um labirinto, não totalmente acessível, mas que puxa as cordas de tudo o que pensamos, sentimos e fazemos, o inconsciente. E não para por aí. Existe o inconsciente pessoal, um baú de lembranças, cicatrizes e vivências que a gente nem se lembra. E tem também o inconsciente coletivo, que é tipo uma biblioteca cósmica, cheia de símbolos e histórias que todos nós, como seres humanos, compartilhamos. É lá que moram os arquétipos, aqueles moldes invisíveis que dão forma à nossa psique desde que o mundo é mundo. É nesse andar de baixo, no subterrâneo da nossa existência, que o desejo pode estar germinando, não só como um eco de estímulos externos, mas como um espelho mágico de conteúdos que se escondem, à espera de uma chance para pular para fora. Às vezes, essa faísca não vem para ser apagada, mas para ser notada. Um grito silencioso que carrega uma mensagem. É um pedaço de você que está quietinho, esquecido, abafado, e que encontrou no desejo uma fresta para se mostrar. Quando a gente ignora esse chamado, ou trata o desejo como um defeito de fábrica,
algo a ser varrido para debaixo do tapete, perdemos a chance de ouro de escutar o que a alma está cochichando através do corpo. A maioria das explicações que ouvimos por aí sobre o desejo o trata como algo bem terra a terra, puramente biológico, uma reação em cadeia de hormônios e neurônios. Falamos de testosterona, oxitocina, dopamina, do cérebro em festa, do sistema límbico a mil, dos instintos à solta. E claro, tudo isso é pura verdade. O desejo tem sua raiz fincada no corpo, mas Jung nos convida a uma dança diferente. Ele propõe que existe uma outra dimensão do desejo, uma camada de símbolos e histórias antigas que a ciência cartesiana não consegue abraçar por completo. Para Jung, o desejo não é apenas um reflexo, é um enunciado. Quando aquela vontade louca aparece sem pé nem cabeça, ou quando ela insiste em voltar mesmo sem um motivo aparente, a psicologia analítica não vai dizer que é só maluquice. Ela vai dizer que é a psique dando um show, tentando te alcançar. É o inconsciente dando um empurrãozinho na energia que Jung chamava de libido, mas num sentido bem mais amplo do que o sexual. Para ele, a libido é a seiva da alma, a força que nos move em direção à vida, ao crescimento, à caça por quem realmente somos. Ela pode se vestir de 1000 formas. No anseio por alguém, sim, mas também na fome por criar, por realizar, por encontrar um sentido para tudo. E é por isso que muitas vezes o desejo sexual pode vir à tona quando, na verdade, a alma está pedindo muito mais do que um abraço apertado. Ela pode estar implorando para botar para fora algo que está preso, querendo detonar um padrão que a sufoca, ou apontando para uma ferida antiga que você guardou às 7 chaves, ou ainda para um sonho proibido que você nunca teve coragem de assumir. Nesse jogo, o desejo deixa de ser um mero instinto e se transfigura em um símbolo reluzente. Ele ganha um peso, um valor que só a psicologia consegue pesar. Não é o ponto final, é a primeira frase de uma conversa interna. Aquele arrepio que te pega de surpresa, talvez não esteja gritando "vai fundo no prazer". Talvez esteja sussurrando "olha para dentro, tem um tesouro escondido aí que você ainda não viu". Quando o desejo aparece com essa força toda inesperada, ou até meio incômoda, ele pode estar te servindo de correio, uma manifestação mágica do inconsciente, aquela parte da mente que não fala em voz alta, mas em imagens, sensações, sonhos e sim em impulsos. Jung via o desejo não como um erro ou uma falha de caráter, mas como um convite irresistível, um aceno da psique para um mergulho profundo. É um convite para olhar para dentro, para religar-se com algo que foi esquecido, aprisionado, ou que nunca chegou a ver a luz do dia. E é aí que entra um conceito que é o coração da psicologia junguiana: a sombra. A sombra é tudo aquilo que a gente faz questão de esconder de nós mesmos. Nossos instintos mais crus, desejos secretos, raivas que nos arrepiam, medos que nos paralisam, e todos aqueles impulsos que aprendemos a chamar de feios, errados ou inaceitáveis aos olhos do mundo. A gente joga tudo isso para debaixo do tapete da consciência. E o que acontece? Não some. Fica lá no inconsciente esperando um sinal para aparecer. E muitas vezes, essa chance surge justamente embrulhada no desejo. Não é raro que o desejo mais perturbador seja aquele que vem direto da sombra. Aquele que você sente, mas não entende. Que não combina com a imagem que você tem de si. Que te coloca em uma guerra civil interna, onde uma parte sua quer, mas outra parte condena e reprime. Mas Jung tinha uma frase que era um soco no estômago. Tudo aquilo que a gente não integra nos controla pelas costas. Ou seja, quando você não olha para a sua sombra, ela te dá as cartas em segredo, te influencia sem que você perceba, se disfarça de desejo, de ato automático, de impulso incontrolável. Mas quando você começa a ver o desejo como uma linguagem, cifrada da sombra, a paisagem muda.
Você para de se sentir uma vítima dos seus próprios impulsos e começa a se ver como alguém sendo chamado para uma conversa íntima consigo mesmo. Esse tipo de desejo não é só físico, ele é um eco da alma. É o inconsciente dando um jeitinho de te fazer enxergar um pedaço de você que estava esquecido e que precisa voltar para o palco da consciência. Não para ser julgado, mas para ser compreendido. E se esse desejo que surge com tanta força não for apenas um impulso sem rumo? E se ele for um desafio velado, uma espécie de prova de fogo silenciosa vinda do mais profundo da sua psique? Carl Jung acreditava que o caminho para se tornar uma pessoa completa, o que ele chamava de individuação, passa, sem falta, pelo enfrentamento da sombra. Não para eliminá-la, mas para reconhecê-la, bater um papo com ela e, por fim, acolhê-la. Só assim a gente se sente inteiro, um quebra-cabeça montado. E uma das estradas mais usadas pela sombra para se mostrar é, sem dúvida, o desejo. Às vezes, aquele impulso que você sente por alguém, por uma situação ou por uma fantasia, não tem nada a ver diretamente com o que está na sua frente. Tem a ver com o que aquilo simboliza lá dentro de você. Quem sabe você deseja alguém proibido, não pela pessoa em si, mas porque essa relação grita rebeldia, liberdade, ousadia, aspectos que estão guardados a 7 chaves na sua vida consciente. Ou talvez você sinta uma atração por algo que vai de encontro a tudo o que você preza, não porque quer quebrar suas próprias regras, mas porque existe uma parte de você que foi domesticada demais, que nunca teve a chance de experimentar o instinto, a quebra de tabus, o erro. E agora, essa parte está batendo a porta, querendo sair. Quando esses impulsos aparecem, muita gente se joga em um mar de culpa, se condena, se sente fraca, perdida, sem rumo moral. Mas na psicologia junguiana, a sombra que surge não é um sinal de fraqueza, é um sinal de oportunidade. O inconsciente nunca joga contra você. Ele tenta balancear o que está em desequilíbrio. Se você vive o tempo todo sob rédeas curtas, censura e rigidez, ele pode trazer justamente o oposto: o caos, o desejo, o impulso. Não para te destruir, mas para te desafiar a encontrar o seu ponto de equilíbrio. O desejo, nesse contexto, pode atuar como um teste interno, um campo de batalha simbólico onde você é chamado a escolher. Vai seguir no piloto automático dos instintos? Vai esconder e fingir que não existe? Ou vai olhar de frente e tentar desvendar o que se esconde ali? Esse é o verdadeiro teste, não moral, mas psicológico. Um teste de consciência. Um convite para você deixar de ser um joguete das suas próprias forças internas e começar a conversar com elas de forma mais sincera. Em meio a essa avalanche de impulsos, desejos intensos e conflitos internos, uma pergunta crucial se levanta. Até que ponto você realmente escolhe o que sente? Para Jung, o livre-arbítrio não é simplesmente fazer o que der na telha. Isso seria puro impulso, não liberdade. A verdadeira liberdade, na visão dele, começa quando a gente ganha clareza sobre as forças que se movem dentro de nós, inclusive aquelas que não escolhemos conscientemente, como os desejos mais desconcertantes. Enquanto essas forças internas agem sem que a gente perceba, elas nos prendem, nos empurram para repetir os mesmos erros, para atrair os mesmos tipos de relações, para cair nos mesmos ciclos. A gente jura que está no comando, mas está apenas reagindo. É aí que entra o poder da consciência. Quando você começa a observar o desejo com uma atenção plena, sem julgar de cara, sem precisar agir no impulso, mas também sem reprimi-lo cegamente, algo poderoso se revela. Você ganha espaço interno, ganha poder de escolha, ganha presença. Você para de ser puxado como uma marionete pelos seus instintos e passa a ser uma presença ativa dentro de si mesmo. Jung dizia que aquilo que você nega te domina, e aquilo que você confronta com consciência você transforma. Então, quando um desejo muito forte aparece e você sente que ele pode estar te cutucando, te provocando,
Querendo chamar sua atenção para algo mais profundo, você pode escolher não reagir no automático. Pode escolher parar, respirar fundo, sentir sem se deixar engolir por ele. Isso não é reprimir, não é fingir que ele não existe. Pelo contrário, é respeitar o desejo como uma força legítima da sua psique, mas sem deixar que ele te controle por completo. É permitir que ele te mostre algo sem se tornar seu prisioneiro. E quanto mais você pratica esse exercício, mais forte você se torna, não no sentido de um controle rígido, mas de uma presença consciente. Você começa a perceber que o desejo não é um inimigo, é uma energia. E como toda energia, você pode canalizá-la, transformá-la, dar a ela um novo significado. Essa é a verdadeira liberdade psicológica. Não fugir do que você sente, mas escolher o que fazer com isso. Nem todo desejo é igual. Às vezes, ele vem com um calor no corpo, mas sem uma imagem específica. Outras vezes, surge com uma fantasia, mas não se encaixa na sua realidade. Há momentos em que você se sente atraído por algo ou alguém, e logo em seguida bate uma sensação estranha. Culpa, vazio, confusão. Isso pode ser um sinal de que o desejo que você sentiu não é apenas físico. Ele carrega algo mais profundo, algo simbólico, um recado direto do inconsciente. Jung dizia que os símbolos são a linguagem da alma, e quando o inconsciente quer se comunicar, ele usa tudo o que pode: imagens, sonhos, sintomas e, sim, o desejo também. Então, como saber quando o que você está sentindo é mais do que um simples impulso? Um dos primeiros sinais é quando o desejo surge do nada. Você não estava pensando em nada, não viu nada que acendesse a chama, não tinha ninguém por perto, e ainda assim, ele aparece como uma onda quente subindo pelo seu corpo, sem origem clara, sem lógica aparente. Outro sinal é quando o desejo vem acompanhado de uma sensação de presença estranha, como se tivesse alguém com você, mesmo estando sozinho. Às vezes é sutil, um arrepio, uma inquietação, uma energia que você não consegue nomear. Parece mais espiritual do que físico. Pode acontecer também em momentos importantes da sua vida espiritual, logo depois de uma meditação profunda, durante uma crise existencial, ou quando você está prestes a encarar uma mudança interna significativa, como se uma força surgisse para testar seu equilíbrio emocional ou para te desviar do foco. E o mais intrigante, logo depois desse tipo de desejo, vem a confusão. Você se sente culpado, se julga, questiona a si mesmo ou simplesmente fica num estado meio nebuloso, como se tivesse perdido o rumo. E isso acontece porque o desejo simbólico mexe com as camadas mais profundas da psique. Ele cutuca o que está escondido, ele desestabiliza porque quer revelar algo. Mas o problema não é o desejo em si. O problema é quando a gente não para escutar o que ele quer dizer. A gente tenta resolver no impulso, na pressa, no automático e perde a oportunidade de transformar esse momento em um insight valioso. O desejo simbólico é um convite, um espelho, uma chave para acessar algo dentro de você que ainda não foi abraçado. E quanto mais você começa a reconhecer esses sinais, mais sensível fica a linguagem do seu próprio inconsciente. Você começa a diferenciar: isso aqui é só fisiológico, mas isso tem algo a mais. Então, quando esse desejo aparece carregado de intensidade, simbolismo e conflito interno, o que fazer com ele? A primeira lição de Jung é clara: não rejeite o desejo. Reprimir, ignorar ou se envergonhar não apaga o impulso. Só o empurra ainda mais para dentro, onde ele vai ganhar força no escuro e voltar disfarçado, mais intenso, mais confuso. O caminho é o oposto: observar, sentir, aceitar que aquele desejo faz parte de você, mesmo que não combine com a imagem que você tem de si mesmo, mesmo que te desafie. Ele é uma expressão legítima da sua psique.
Mas isso não significa se entregar cegamente. Significa criar um espaço interno de escuta. Quando você sente o desejo, pode se perguntar: o que isso está tentando me mostrar? O que está por trás dessa vontade? Que parte de mim está pedindo atenção aqui? Esse tipo de pergunta é poderosa, porque muda a sua relação com o impulso. Você deixa de ser vítima da força e passa a ser o observador dela. Não é sobre se controlar, é sobre assumir consciência. Existem práticas simples que podem ajudar nesse processo. Por exemplo, a respiração consciente. Quando sentir o desejo surgindo, pare, respire fundo, traga a atenção para o corpo. Sinta o que está vivo ali, sem precisar agir. Essa pausa cria um espaço entre o impulso e a ação, e nesse espaço nasce a liberdade. Outra prática é escrever. Pegar um papel ou um diário e descrever o que está sentindo, sem censura, sem filtro, só deixar a caneta fluir. Isso ajuda a transformar o impulso bruto em linguagem simbólica, ajuda a dar nome àquilo que até então era só sensação. A meditação também pode ser uma aliada, não para matar o desejo, mas para entrar em contato com ele sem julgamento. Sentar em silêncio e observar os pensamentos e sensações como nuvens passando. Isso fortalece o seu centro, o seu eu, observador. E é aí que você começa a integrar o desejo em vez de ser dominado por ele. Em alguns momentos, a escolha consciente pela abstinência com propósito pode ser um exercício espiritual, não como punição, mas como treinamento da vontade, como forma de perceber o quanto somos condicionados a agir no automático e como é libertador poder escolher com clareza. Jung acreditava que o desejo é uma das forças mais transformadoras da alma. Quando usado com consciência, ele pode ser canalizado para a criatividade, para a busca de sentido, para o aprofundamento do autoconhecimento. Não é sobre negar o desejo, é sobre entendê-lo, transformá-lo e permitir que ele se torne uma força a serviço da sua jornada interior. O desejo, quando visto apenas como um impulso físico, pode parecer algo trivial, até mesmo uma prisão quando ele nos domina sem consciência. Mas quando a gente o enxerga através da lente da psicologia profunda de Carl Jung, a melodia muda. O desejo se revela como uma ponte dourada entre o consciente e o inconsciente, uma linguagem simbólica da alma que busca equilíbrio, integração, transformação. Ele pode ser um convite para mergulhar no que está escondido, para conversar com as partes mais sombrias e esquecidas de nós mesmos, aquelas que a gente teme encarar, mas que carregam uma energia vital impressionante. No final das contas, o que realmente importa não é o desejo em si, mas o que você escolhe fazer com ele. Se você vai se deixar levar e se perder no impulso, ou se vai usar essa força como uma ferramenta poderosa para crescer, para se conhecer, para se tornar mais inteiro. O caminho não é fácil, exige coragem para olhar para dentro, para acolher a sombra, para aceitar que nem tudo dentro de nós é claro, confortável ou bonito. Mas é nessa jornada que a gente encontra a verdadeira liberdade, aquela que nasce do autoconhecimento e da consciência. E aí, você está pronto para encarar o seu desejo como um mestre silencioso, como um convite irrecusável para crescer? Ou vai continuar fugindo daquilo que sua alma está implorando para te mostrar? Deixe seu like se essa reflexão te tocou e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conversas profundas como esta. Seu apoio é um combustível para continuarmos essa jornada.